Olá, tudo bem com você? O meu nome é Elano, eu sirvo como presbítero na primeira igreja presbiteriana de Teresina. Então, se você é de Teresina, se você não pertence a nenhuma igreja evangélica, considere fazer-nos uma visita na nossa igreja que fica ali no cruzamento entre as ruas 7 de Setembro e São Pedro, no centro de Teresina. Neste canal nós estamos fazendo uma série semanal no que diz respeito a um livro escrito por um puritano do século XVII, Thomas Brooks, que numa tradução feita por nós mesmos, poderia ser traduzido como Preciosos Remédios contra os Artifícios de Satanás. Então, se esse é o primeiro vídeo da série que você está assistindo, então, por favor, volte, procure aqui a playlist no nosso canal para que você possa ter uma visão completa deste livro. Nós estamos aqui no artifício de número 9. E o artifício de número 9 é que Satanás nos tenta ao apresentar as perdas, os sofrimentos, as tristezas e as provações que diariamente acompanham aqueles que andam no caminho da santidade. Satanás ele tenta nos fazer acreditar que o caminho da santidade é um caminho de dor, de sofrimento, de amargura, de tristeza e de decepção. Satanás constantemente nos tenta, fazendo-nos pensar que aqueles que estão ao nosso redor, que desfrutam de saúde, de prosperidade, de alegrias, parece que eles nem têm problemas. Satanás ele nos tenta, fazendo com que nós possamos muitas vezes acreditar que aqueles que não se preocupam com o pecado, que vivem uma vida completamente distante do Senhor, parecem ser mais abençoados, mais felizes, mais prósperos do que aqueles que amam ao Senhor. Então, quais são os remédios? Quais são os remédios para que a gente não caia nessa armadilha de Satanás? Talvez você que está me assistindo nesse momento esteja sofrendo essa tentação. Talvez você tenha passado por um sofrimento grande, seja uma enfermidade física, seja um filho desobediente, seja um emprego que nunca chega, uma preocupação, um problema familiar. E às vezes você é alguém temente ao Senhor e vê uma pessoa que vive uma vida de pecado, que vive uma vida tão distante de Deus, e essa pessoa parece desfrutar de tantas coisas boas. Então, Thomas Brooks nos ensina 7 remédios que nós podemos tomar contra essa armadilha de Satanás. Hoje nós vamos trabalhar apenas 3 desses remédios. Como é que eu posso vencer essa tentação de Satanás? O remédio de número 1 é, preste bastante atenção, guarde essa verdade. Todas as provações que acompanham o povo de Deus são proveitosas e, no fim, serão transformadas em vantagens gloriosas. Preste bastante atenção nisso. Todas as provações que acompanham o povo de Deus, elas são proveitosas. E no final das contas, elas se mostrarão vantajosas. Sabe por quê? Porque muitas vezes na vida do verdadeiro crente, a aflição, a provação, o problema, a dor, o sofrimento, ela nos mostra a feiura do pecado. Não foi isso que Jó disse? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem.
A aflição, ela serve muitas vezes para nos aperfeiçoar. Thomas Brooks afirma que as aflições são a fornalha de Deus, por meio do qual ele limpa seu povo de suas impurezas. A aflição é um fogo que purifica nossas impurezas e faz brilhar a virtude. A aflição, o sofrimento, a dor nos purifica. É instrumento do Senhor para que nós possamos ser limpos de nossos pecados, de nossas impurezas. Muitas vezes as aflições, elas até mesmo servem como impeditivos da prática do pecado. Muitas vezes o Senhor, ele nos dá aflições porque muitas vezes na bonança nós facilmente nos esqueceríamos dele. Então o Senhor nos dá aflições para que nós possamos ser mais íntimos dele, para que nós possamos orar mais, para que nós possamos nos aproximar mais de Deus, para que nós possamos dizer com maior veemência não ao pecado. As aflições, elas são como fogo que purifica o ouro. Thomas Brooks diz que as aflições, elas são como o doce conservante dos crentes. Nos alimentos que nós comemos industrializados, não há conservantes para que eles não possam se estragar. As aflições, elas funcionam como conservantes dos crentes, para que na jornada por este mundo, os crentes não possam se estragar. As aflições, elas servem como o sal. O sal geralmente é utilizado na carne para evitar que ela entre em um estado de putrefação. As aflições são assim, para que nós, na peregrinação por este mundo, não possamos estar tão contentes com as coisas efêmeras e passageiras que este mundo oferece, a ponto de esquecer do nosso Salvador. As aflições muitas vezes nos tiram de um caminho que nós encontraríamos um mal maior. Preste bastante atenção nessa frase que Thomas Brooks afirma. Santos prosperam mais internamente quando são mais afetados externamente. Preste bastante atenção. Santos são mais afetados, santos prosperam mais internamente quando são mais afetados externamente. Quando as coisas não andam tão bem na nossa vida. Quando muitas vezes falta o alimento. Quando muitas vezes nós estamos a ponto de perder as esperanças. É nesse momento em que nós podemos mais crescer espiritualmente. É nesse momento em que nós podemos sentir com maior vivacidade o cuidado de Deus sobre a nossa vida. É nesse momento em que nós podemos nos prostrar com maior vigor. Nossas orações mais fervorosas geralmente acontecem nos momentos de maiores dores. A correção de Deus, quando Deus nos corrige, muitas vezes por algum pecado, ou muitas vezes para que nós possamos nos aproximar mais dele. A correção de Deus é a escola da instrução. Muitas vezes a provação é a escola da santidade. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que o sofrimento na vida do crente é muito proveitoso. Por isso, não desperdice o seu sofrimento.
Porque as nossas aflições, elas nos ensinam a desfrutar melhor do cuidado de Deus. Os santos, quando o sofrimento sobrevém sobre a vida deles, eles ganham mais experiência, porque eles sentem mais o poder de Deus nesse momento. Eles começam a notar mais a sabedoria de Deus dirigindo as suas vidas. Eles começam a sentir cada vez mais a vivacidade da graça de Deus, refrescando as suas almas e os animando. Cada vez mais eles conseguem desfrutar e experimentar e provar da bondade de Deus, acalmando seus corações e vivificando suas almas. Irmãos, o sofrimento é para que nós possamos cada vez mais nos apegar às coisas espirituais e cada vez mais nós percebermos o quanto este mundo e as coisas que este mundo oferece são efêmeras. As aflições nos crentes, elas servem para mantê-los mais humildes, mais dependentes do Senhor, mais ternos. As aflições, elas servem para trazer os crentes mais para perto de Deus. Irmãos, há um conforto, há uma alegria, há uma paz, há um contentamento tão grande em meio ao sofrimento, em meio a uma tempestade na nossa vida, quando nós clamamos cada vez mais por comunhão com Deus. Irmãos, um dos momentos mais sublimes na vida de cada crente é quando o crente olha para o lado, o crente olha para o outro, olha para frente, olha para trás e ele não vê solução para o seu problema. Um dos momentos mais sublimes na vida de um crente é quando ele olha para cima e diz: é só do céu que eu posso esperar alguma coisa. Esse é um dos momentos mais maravilhosos na vida de um crente. Por isso que a aflição é vantajosa. Não porque nós somos masoquistas, não porque nós gostamos de sofrer, mas porque nós sabemos que por trás de uma aflição há o sorriso de Deus, há o sorriso do Mestre, do nosso Pai, nos moldando ao caráter de Cristo. Não desperdice o seu sofrimento. Não desperdice a sua dor. Muitas vezes, Thomas Brooks afirma, o crente, na hora que ele entra na aflição, ele começa a se debater, ele começa a espernear. Mas você precisa ter isso em mente para quando você entrar na aflição, você logo pensar, opa, Deus tem um propósito nessa aflição. Deus tem um propósito nesse sofrimento. E aí sabe o que é que você faz? Como diz Thomas Brooks, você se prostra e beija o cajado de Deus. Você precisa se lembrar nisso. Quando você passar por momentos de dores, por momentos de aflição. Há propósito nisso. Essa é a escola do Senhor. Há uma lição para que você possa aprender diante do sofrimento. As aflições, elas servem para reviver e recuperar. Muitas vezes, a comunhão do Senhor que estava quase que perdida. Aquele amor que estava frio. Ele muitas vezes é reavivado, ele é inflamado. A fé que era decadente, agora, por meio do sofrimento, ela pode ser despertada. As esperanças, muitas vezes desta vida, quando elas estão cada vez mais se aflorando, então o Senhor vem e muitas vezes derruba o nosso castelo de areia para dizer, está na hora de você olhar para o céu e está na hora de você começar a pensar mais na eternidade. É nesse momento, queridos irmãos, que nós podemos receber
o maior conforto, as maiores alegrias, é quando a nossa alma não aguenta mais. É quando seja o desespero, seja a tristeza, seja o que for que lhe aflige. Quando você não aguenta mais, quando você não tem mais forças. É nesse momento que meio que o Senhor vem e te conforta. Só no refúgio. É nesse momento que, como o salmista dizia, a minha alma se abate dentro de mim. Mas ao mesmo tempo ele olha e começa a conversar consigo mesmo e diz: por que te abates, ó minha alma? Por que te desespera? E espera em Deus. Que comunhão! Você pode experimentar isso na sua dor, no seu sofrimento, querido irmão, querida irmã. Seja qual for o seu sofrimento, é a escola de Deus. Se prostre e diga: Senhor, eu quero aprender a lição que o Senhor está me ensinando. Faça isso. Quando Satanás vier sussurrar nos seus ouvidos e dizer: não vale nada, não vale a pena servir ao Senhor. Tem gente que não vai nem à igreja, não escuta uma pregação, não ora, e é próspero, e é saudável, e é alegre. Quando Satanás buzinar isso no seu ouvido, diga: se a nossa esperança em Cristo se limita a apenas esta vida, nós somos os mais miseráveis dentre os homens. O segundo remédio para nós lidarmos com essa artimanha, com essas armadilhas de Satanás é o seguinte: as aflições, elas nunca atingem a melhor parte do crente. Queridos irmãos, o seu corpo pode sofrer. Você pode morrer de uma morte tão dolorosa. Mas deixa eu dizer, como diz Thomas Brooks, as aflições, elas nunca atingem a sua melhor parte. Porque a sua melhor parte, o seu quinhão, não está neste mundo, não está nesse corpo. Por isso que Jesus Cristo diz em Mateus 10, 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. A melhor parte do crente está resguardada. As aflições podem tirar a minha vida, mas as aflições não podem tirar o meu Deus, o meu Cristo e a coroa que me espera na Jerusalém Celestial. As aflições não tocam a sua melhor parte. Lembre-se disso. E ao ler esse trecho de Thomas Brooks, eu lembrei do martírio de Policarpo de Esmirna. Policarpo era um crente já idoso, em que ele foi chamado a negar o seu Cristo. E o procônsul furioso disse: você não sabe que tenho animais selvagens à sua espera? Eu o entregarei a eles, a menos que você se arrependa. Então Policarpo disse: mande trazê-los. Mande trazê-los, porque não estamos acostumados a nos arrepender do que é bom para mudar para o que é mal. É assim que a gente tem que agir diante do sofrimento. Em seguida, o procônsul ameaçou queimá-lo vivo. E Policarpo respondeu: você me ameaça com fogo que queima durante um momento e logo se apaga. Você não conhece o fogo vindouro do julgamento e castigo eterno, reservado para os ímpios. Por que está se delongando? Por que você está demorando? Faça logo o que você está disposto a fazer. É assim que a gente precisa agir diante da dor, diante do sofrimento.
Sim, talvez o seu corpo, talvez você tenha sentido dores no corpo, dores na alma, sofrimentos, aflições, mas isso não atinge o que de melhor lhe espera. É assim, esse é o remédio que você precisa tomar todos os dias. Esse é o remédio. O remédio de número 3 é: as aflições são curtas e momentâneas. As aflições são curtas e momentâneas. De fato, quando você está sofrendo, quando você está passando por algum tipo de problema, parece que aquilo não vai ter fim. Parece que é uma eternidade dentro do tempo. Mas é curto e momentâneo. É como se fosse uma cirurgia. Você vai fazer uma cirurgia, então você ficará debilitado durante o processo de recuperação, você terá várias restrições, mas muitas vezes todo esse trabalho, todo esse sofrimento que um procedimento cirúrgico pode causar, pode durar 15 dias, pode durar um mês. Mas aí por que mesmo assim você faz a cirurgia? Porque o que é 15 dias? O que era um mês diante do restante da sua vida? Agora me diga uma coisa. Você pode estar pensando, mas já faz muito tempo que eu passo por esse sofrimento. Já faz mais de 10 anos que eu venho sofrendo isso. Já faz 15 anos que eu venho sofrendo. Já faz 20 anos que eu venho sofrendo. E mais uma vez eu digo, as aflições são curtas, porque o que é 20 anos diante da eternidade? Veja, e a gente precisa compreender de fato o peso disso. Se alguém dissesse, você vai passar 30 anos sofrendo, mas você vai passar 1 milhão de anos, 1 milhão de anos, sem nenhum problema. Você não passaria? Você não aceitaria o sofrimento? Mas o Senhor não nos promete 1 milhão de anos de bonança. Não é 2 milhões de anos. Não é 3 milhões de anos. É a eternidade. O que é o seu sofrimento agora, meu irmão? Diante da eternidade que nos espera. E deixa eu citar mais uma vez o Thomas Brooks. Esta curta tempestade terminará em uma eterna calma. Esta curta noite terminará em um dia glorioso, que nunca vai ter fim. É apenas um curto período de tempo entre a graça e a glória, entre o nosso título, a coroa, e o nosso uso da coroa, entre nosso direito à herança celestial e a nossa posse da herança celestial. O que é a nossa vida se não uma sombra, uma bolha, uma flor, um corredor, um palmo, um sonho? Há muita glória nos esperando. Por isso que a aflição, por mais aguda que ela possa parecer, ela será curta. Lembre-se disso. Quando você estiver sofrendo, diante de um sofrimento, diante de uma dor, diante de uma irritação, de uma preocupação, de um problema que parece não ter fim, comece a pregar para si mesmo, diga para si mesmo, é curto, essa aflição é curta. E aí incremente com a palavra do Senhor.
E aí eu deixo alguns versículos bíblicos para isso. Salmo 30, verso 5. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. João 16, verso 21. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo o homem. Hebreus 10, verso 37, porque ainda dentro de pouco tempo, perceba, é curto, o sofrimento é curto. Ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Memorize esses versículos, porque o sofrimento vai chegar. A aflição vai chegar. Memorize esses versículos, para quando a aflição chegar e Satanás vier aqui buzinar no seu ouvido, olha, não tá valendo a pena ser crente, e aí você toma o remédio e diz, é curto, é curto. A aflição é curta, é momentânea. Será apenas como um dia ante Deus. É apenas como um dia a nossa aflição diante de Deus. E aí, mais uma vez, eu cito o que Thomas Brooks afirma. As nossas cinzas ele transformará em beleza. Ele nos dará óleo de alegria ao invés de espírito de tristeza. Ele vai transformar o nosso suspiro em canto. Ele vai transformar as nossas lamentações em consolações. Ele vai transformar o nosso pano de saco em seda. Ele vai transformar nossas cinzas em unguento. E ele vai transformar os nossos jejuns em banquetes. Essa é a esperança que nós temos. Por isso, mais uma vez eu digo, querido, você que está me assistindo, não desperdice o seu sofrimento. Ele é muito proveitoso. Tome esses remédios. Tome esses remédios. E você estará preparado para lutar contra os artifícios de Satanás. Que o Senhor te abençoe. E que o Senhor nos prepare para que nós não possamos desperdiçar nossas aflições.